Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Estou aqui para a gente poder compartilhar, continuando aquela sequência, aquela série sobre a Semana Santa, onde eu estou procurando a cada dia da semana buscar o dia equivalente da Semana de Jesus, da última semana dele, a dita Semana Santa, né? E quando ele esteve, então, passou a sua última semana em Jerusalém, aqueles dias que precederam, que antecederam a sua morte e o seu sacrifício por nós. E hoje nós vamos gravar então o vídeo, é, a mensagem relativa à quinta-feira. Então, busquei aqui na Bíblia quais são os episódios que são apontados como tendo acontecido na quinta-feira, justamente no dia anterior ao sacrifício realmente de Jesus, que aconteceu na sexta-feira. E eu queria então contar com a sua atenção, com o coração aberto e deixa o Espírito Santo falar com você para muito além daquilo que a gente vai falar aqui. Na verdade, até hoje, possivelmente, que a gente vai praticamente fazer uma leitura. Em princípio, é o que eu tenho em mente. Mas não vai ser só uma leitura, porque, como a Bíblia diz, a letra por si mata, mas o espírito da letra vivifica. Então, a minha oração é para que o Senhor possa transformar em vida aquilo que nós estivermos lendo aqui hoje da palavra de Deus. Por mais que esse vídeo for apenas, entre aspas, a leitura, e o apenas entre aspas, né? Porque não será apenas. Você poderia pensar, puxa, se é só a leitura dos textos, então vou ver quais são os textos e eu mesmo leio depois. Não, a ideia é que a gente possa fazer isso como um momento separado, de dois ou três, como Igreja de Jesus, e nós estamos aqui juntos então, e querendo contar com o Espírito Santo para trazer luz a esse texto que nós vamos ler na medida em que a gente lê, tá bom? E se um ou outro ponto eu tiver que fazer um comentário, espero que o Espírito Santo me dê discernimento para isso e que a gente possa conseguir um bom êxito nesse propósito. Talvez em algum momento eu vá ter também que ir mudando de posição, porque o sol talvez vá me queimando aqui. Eu estou num jardim e então talvez eu vá ter que ir mexendo, mas vamos começar. Então, como falei, estamos na quinta-feira, o dia que antecede realmente o sacrifício de Jesus. O dia que antecede a sua morte, antecede a sexta-feira, dita Sexta-feira da Paixão. E como eu falei no primeiro vídeo, de quando Jesus entra, a ideia é que a gente pudesse analisar dia a dia quais foram as coisas que Jesus, a palavra encarnada, falou e quais foram as coisas que Jesus, a palavra encarnada, fez na última semana de vida dele. Jesus já era uma pessoa extremamente focada naquilo que ele veio aqui na Terra para fazer e muito consciente. Então ele não perdia tempo, ele não jogava a palavra fora, mas certamente, como nós, a Bíblia diz que ele era homem, então eu acredito que nessa última semana, eu estou certo que nessa semana ele ainda estivesse ainda mais focado naquilo que ele ia dizer pelo fato de ser uma última semana. E a gente vai realmente vai deixar muito claro nos textos aqui do Evangelho segundo o apóstolo João, segundo São João, em que Jesus dá um tom de, não de uma despedida, como alguns colocam até um tema, a despedida de Jesus aos seus discípulos, porque não era um tom de despedida, embora em algum momento pareça, na verdade a gente vai ver que era um tom de até breve. É, 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 e nessa conversa com os discípulos, nesse até breve com os discípulos, Jesus imagina sendo o último dia, sabendo que são as últimas horas que Jesus passaria com eles. Então o que eu penso é, meu Deus do céu, Jesus deve ter realmente tirado coisas lá do fundo do seu coração para revelar para os seus discípulos. E isso está disponível aqui para nós hoje, como também discípulos de Jesus. E aquilo que o Espírito Santo revelou para os apóstolos naqueles dias, o Espírito Santo também há de revelar para nós aqui hoje, se nós tivermos com o coração aberto e com essa disposição de ouvir e de aprender, de receber de Deus e de nos relacionarmos com Deus. Então, como falei, nós vamos ler aqui hoje, não nenhum acontecimento em si, nenhum fato em si, mas sim os ensinamentos de Jesus, as palavras de Jesus nessas últimas horas que antecederam o momento em que ele foi preso para ser morto, porque ainda na quinta-feira à noite ele foi preso ainda e morto na sexta-feira.
Eu vou começar a ler em João capítulo 13, a partir do versículo 21. Já incentivo você aí, eu vou em algum momento, se eu falar algo que diga respeito a um vídeo que eu já tenha gravado, eu vou colocar em cima aqui um card, um link para você clicar, e aí ele vai abrir esse outro vídeo, mas deixa para depois que você terminar o vídeo, você voltar e assistir, tá bom? E também ao final, na descrição do vídeo, embaixo tem alguns links também que são úteis e que tem a ver com o que a gente vai estar meditando aqui. Quando ele saiu, ele quem? Judas. Aqui tinha acabado de acontecer aquela cena onde Jesus revela quem era o traidor. E aí a Bíblia diz então que nesse momento o diabo entrou em Judas e ele saiu. Então, quando o versículo 31 diz, quando ele saiu, esse é o momento, para a gente contextualizar quando Jesus está nos ensinando, Jesus diz, agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Sendo Deus glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e o glorificará muito em breve. Eu estou lendo aqui na Bíblia, na linguagem King James atualizada, tá? Para quem estiver acompanhando ou quiser acompanhar na sua Bíblia, se não for a mesma versão, talvez você acabe se perdendo um pouco. Filhinhos, eu ainda permanecerei convosco por algum tempo. Vós me procurareis, mas como eu disse aos judeus, agora vos digo, para onde eu vou, vós não podeis ir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa maneira tenhais amor uns para com os outros. E como nós estivemos vendo naquele vídeo nessa semana, no dia da semana, salvo engano, a quarta-feira, em que nós vimos sobre o reino, né, o amor como a única lei do reino, dizendo como Jesus trouxe o amor como a única lei realmente do seu reino, e nem amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, mas ele diz, não, é só ao próximo mesmo. Tanto que ele diz aqui, ó, no singular, novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa maneira tenhais amor uns para com os outros. Através deste testemunho, esse texto é muito importante. Através deste testemunho, que testemunho? O que ele acabou de dizer, o amor uns pelos outros. Todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Como dissemos naquele vídeo da quarta-feira, essa é a nossa credencial, a nossa identidade de que nós de fato pertencemos ao reino de Deus. É essa de que nós amamos uns aos outros, que nós amamos o próximo. Isso é o que nos identifica como cidadãos do reino de Deus e não qualquer outra coisa. Não é pertencermos a uma denominação, não é termos o nosso nome no hall de uma determinada entidade religiosa, não. Mas é essa nossa atitude para com o próximo. Simão Pedro pergunta, então quando ele diz através deste testemunho, mas esse testemunho, ele não pode vir e não pode acontecer apenas por uma vontade nossa. Nós não temos capacidade em nós mesmos para fazer. Por isso, em Atos 1:8, quando Jesus, então, depois de ressuscitado, ele vai ser levado aos céus, ele diz para os discípulos, ele diz, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Então sereis minhas testemunhas. Ou seja, nós não conseguimos ser testemunhas antes de recebermos o poder para amar, porque o amor é fruto do Espírito Santo, como a gente viu também em vídeos passados, se não me engano, desse da quarta-feira. E então Jesus promete, mas ele, como vai dizer aqui para os discípulos, aqui na frente, eles primeiro eu preciso ir para quando eu for, eu enviar o Espírito para vocês. Esse Espírito que dá o poder sem o qual vocês não conseguem amar uns aos outros. Simão Pedro pergunta a Jesus, Senhor, para onde vas? Respondeu-lhe, para onde eu vou, não pode seguir-me agora. Entretanto, me seguirás mais tarde. Olha, dá essa ideia de que não é uma despedida, é um até breve. Inquiriu-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Pois eu darei a minha vida por ti. Jesus adverte, darás a vida por mim? Em verdade eu te afirmo, que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, Pedro. O capítulo 14.
não permitais que o vosso coração se preocupe. Jesus percebeu que o coração dos discípulos estava apreensivo, que o coração dos discípulos estava pesaroso. Imagina uma pessoa que você começa a ter tanto afeto, tanto carinho, tanto amor e está convivendo diariamente. Os discípulos passaram por alguns anos junto com Jesus, o tempo todo com Jesus, andando com ele, comendo com ele, dormindo com ele, aprendendo com ele. E imagina, e eles abriram mão de tudo, abriram mão de carreira, abriram mão de negócios, abriram mão de famílias, de amigos, e de repente estão andando com Jesus, apaixonados por Jesus. E Jesus era tudo para eles nessa vida, como de fato devia ser. E de repente Jesus está dizendo: daqui a pouco vocês não vão me ver mais. Eu vou ser morto. E eu estou dizendo para vocês já se prepararem. E quando acontecer, vocês saberem que eu mesmo avisei. E então o coração deles começa a ficar pesaroso, eles vão ficar preocupados, e o que vai acontecer depois, o que vai ser da nossa vida sem ele. Como muitas vezes nós também ficamos preocupados com um ente nosso, um parente nosso que está na iminência de partir, seja pela idade, seja por uma doença, seja por um acidente, ou até nós mesmos numa situação dessa que estamos para partir, a gente começa a ficar com preocupação, com dor no coração por causa dos outros. Mas Jesus está dizendo que esse momento da despedida, quando nós temos certeza da salvação, ele não deve ser um peso, porque nós devemos enxergar como um até breve. Sejamos nós esse que está indo, como era o caso de Jesus, que não tinha peso, ele não tinha preocupação pelo fato de estar indo e se separando, mas também com relação aos discípulos, porque os discípulos também estavam pesarosos, e ele dizia: vocês não precisam ficar pesarosos. Por quê? Porque isso é um até breve. É apenas por um momento a nossa separação, e depois nós vamos estar juntos novamente, e juntos por toda a eternidade. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu o teria dito a vocês. Portanto, vou para preparar lugar para vocês. Como nós vimos também na quarta-feira, salvo engano, o reino de Deus, ele não tem esperança para essa terra aqui. Essa terra vai realmente ser destruída. Não há, o mal tomou conta definitivamente desse mundo. O que Deus está fazendo é preparando de volta para a gente lugar lá no reino dele, aquele lugar onde em Adão nós perdemos. E ele diz: eu vou voltar para o reino do meu pai, para a casa do meu pai, e eu vou preparar lugar para vocês. E ele diz: e quando eu for e vos tiver preparado um lugar, eu virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, vós estejais também. Irmão, esses textos que nós vamos ler mostram para a gente princípios extraordinários. Por isso não dá para eu deixar de parar. O que está em jogo aqui é isso. Lá no Éden, onde Jesus estava, onde Deus estava, o ser humano estava, a humanidade estava em Adão e Eva. A Bíblia diz que na viração do dia, o Senhor vinha conversar com eles na viração do dia. Eles tinham uma comunhão absoluta com Deus, não tinha nada que impedia essa comunhão. E ela é perdida por causa da desobediência. Mas quando Deus, através do seu sacrifício e esse poder do Espírito Santo, viabilizado através do sacrifício de Jesus, nos capacita de novo a obedecer, e a gente decide que vai se sujeitar à vontade de Deus e, portanto, amar, o que acontece é que nós voltamos para esse lugar, que é o reino de Deus, que começa aqui, porque, como Jesus falou, o reino de Deus está próximo, no sentido de o reino de Deus está ao vosso alcance. Ainda não de forma absoluta nessa terra, mas nós já podemos começar a viver esse poder do Espírito Santo e começar a amar as pessoas. E ele diz então: mas eu vou levar vocês de volta para que onde eu estiver, vocês também estejam. Para que a nossa comunhão, que foi perdida no Jardim do Éden, e a expulsão da humanidade do Jardim do Éden simboliza justamente essa separação espiritual. A expulsão da presença de Deus é simbolizada naquela expulsão do Jardim do Éden. Agora então Jesus diz: eu vou levar vocês de volta para que, como no início de tudo, como lá na origem, como no princípio, nós possamos estar assim. Onde eu estiver, vocês também estejam. Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Indagou Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos conhecer o caminho? Eu fico imaginando aqui o susto de Tomé. Ele diz: caramba,
Jesus está pensando que a gente sabe para onde ele vai e sabe o caminho. E ele está indo acreditando que a gente vai se encontrar com ele em seguida, porque a gente sabe o caminho, sabe para onde vai e a gente vai trilhar ele caminho, mas nós não sabemos. E ele então interrompe Jesus e diz: Não, 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 desculpa, a gente não sabe, por favor, fala aí, senão isso que o senhor está falando que a gente vai voltar a se encontrar, a gente acaba não se encontrando, porque nós não sabemos para onde o senhor vai e não sabemos onde é o caminho. Assegurou-lhes então Jesus: Eu sou o caminho. Vocês sabem qual é o caminho? Porque eu sou o caminho. E eu sou a verdade e eu sou a vida. Vocês sabem qual é o destino ou para onde eu vou? Porque eu vou para a vida. A vida está no seio do meu Pai. E eu volto para a vida absoluta no seio do meu Pai. E é para lá que eu estou indo. E esse é o lugar, e essa vida está em mim, porque o Pai otorgou essa vida a mim. Então, eu mesmo, ao mesmo tempo que eu sou o caminho, eu sou o próprio destino. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou, ao mesmo tempo, aquele que conduz e eu sou o resultado, o destino final desse caminho. Então, por isso que quem está em mim, quem está em Cristo, não tem risco de não chegar, porque Ele é o próprio lugar onde esse caminho vai desembocar e vai levar. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A Bíblia diz: não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não nenhum santo que já pisou essa terra. Ninguém pode intermediar entre nós e Deus, por mais santo que seja, porque a Bíblia diz aqui que não há ninguém vem ao Pai senão por mim, e no outro texto a Bíblia diz que não há nenhum outro mediador, nenhum que faça essa ligação. Por isso que Jesus é apresentado como um sumo sacerdote, pegando a figura dos judeus, do povo de Israel no Velho Testamento. O sumo sacerdote, que era essa figura maior no sacerdócio, que tinha esse papel de interligar, de intermediar Deus e os homens. Se vós de fato tivesseis me conhecido, teríeis conhecido também a meu Pai. E desde agora vós o conheceis e o vistes. E a isso, Filipe dessa vez é quem interrompe. Mas, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso será suficiente para nós. Isto é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo eu estou convosco, Filipe, e tu não me tens conhecido? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, me mostra o Pai? Se você está me vendo, você automaticamente estará vendo o Pai. Eu vivi todos esses anos com vocês dizendo que eu e o Pai somos um. Como é que você pode, Felipe, agora, a essa altura do campeonato, aos 45 do segundo tempo, Felipe, você pode me pedir para eu mostrar o Pai? Não crês que eu estou no Pai, Felipe, e vocês não acreditam que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, eu não as digo por minha própria autoridade, mas é o Pai que habita em mim e que realiza as obras que vocês viram e ficaram admirados ao longo desses anos. Crede-me, acreditem em mim, Felipe, vocês todos. Crede-me quando eu digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-o, ao menos por causa das mesmas obras. Por isso que os profetas apontavam para o Messias, para Jesus, e para a gente poder se acreditar, um dos sinais que existia para a gente identificar o Messias, para o povo da época em que Jesus aparecesse, pudesse acreditar que era o Messias, o principal fator que tinha era exatamente os sinais, do ponto de vista da exterioricidade. Então ele disse que ele curaria os enfermos, que ele faria coxo, pessoas com deficiência locomotora andar, que ele faria os cegos enxergarem, faria os surdos ouvirem, que ele faria os mortos ressuscitarem. Então esses são sinais de que ele é de fato o Messias, e ele disse: nem que seja pelas coisas que eu faço, porque ninguém pode fazer as coisas que eu faço, em outro lugar ele disse, se não for se essa pessoa não estiver com Deus, com o Pai. Em verdade, eu vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores ainda farão, pois eu vou para o meu Pai. É porque indo ele enviar o Espírito Santo, que é esse que confere esse poder. E assim,
seja o que for que vocês pedirem. Esse versículo é muito esclarecedor e muito importante, meus irmãos, e tem gente que tem interpretado ele equivocadamente. Assim, seja o que for que vós me pedires, em meu nome, que vós pedirdes em meu nome, quando vocês orarem em meu nome pedindo alguma coisa, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Esse versículo, existe um equívoco muito grande nele, e que daqui a pouco, no adiantar da fala de Jesus, nós vamos identificar aqui um ponto muito importante para que a gente possa eliminar isso, que é o que muitas vezes a gente entende, interpreta esse em nome de Jesus como sendo um conjunto de palavras mágicas, uma sequência de palavras mágicas, tipo o tal o pó do perlim-pim-pim, uma varinha mágica, um aladim, um alakazam, que é uma expressão da minha época em que a magia para as crianças, na brincadeira, tinha uma palavra dessa que era a chave para que as coisas acontecessem. E tem gente que adota quando diz assim: aquilo que vocês pedirem em meu nome eu farei. Eles ficam com a certeza muitas vezes de que se ela ora, e ela ora em nome de Jesus, aquilo que ele falou vai acontecer. Se ele pede para Jesus alguma coisa, pede para Deus alguma coisa, e ao final da oração ele diz: em nome de Jesus, amém. Parece que ele pensa, nós pensamos que essa frase a gente fala porque a gente liga com isso aqui. Jesus disse aquilo que pedi em meu nome, então eu estou pedindo, 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 eu termino a oração e digo assim: em nome de Jesus, amém. Parece que é como se a gente selasse tudo que a gente falou e o em nome de Jesus legitimasse tudo que eu pedi, independentemente do conteúdo. E como Jesus, que não mente, disse que tudo que pedir no nome dele ele vai fazer para glorificar o Pai, então agora ele está obrigado a fazer, ele está amarrado a fazer e está selado aqui na terra e vai ter que ser também selado nos céus. Mas há um equívoco que daqui a pouco a gente vai ver como Jesus esclarece o significado disso aqui. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro advogado, a fim de que este seja para sempre com vocês, esteja para sempre com vocês. Esse advogado, algumas Bíblias vão trazer como um consolador, mas alguns estudiosos, como é o caso aqui da tradução da King James, adotam no original a palavra no grego transliterado é paracleto, que dá uma ideia de alguém que está junto, alguém que está ao lado em momento de dificuldade, no momento em que você precisa de um conforto, no momento em que você precisa de uma defesa, no momento em que você precisa de uma orientação. O Paracleto seria alguém que estivesse com você para todos os momentos, tanto para te orientar quanto para te proteger, te defender. Essa é a ideia. Por isso que entendeu-se que a tradução, que a melhor palavra para traduzir isso para a gente fosse advogado. Infelizmente, como em toda profissão existem maus profissionais, às vezes algumas pessoas não conseguem ter a ideia da beleza do termo aqui, de comparar Jesus, comparar o Espírito Santo enviado para nós como um advogado para nos defender, para estar do nosso lado, para nos auxiliar. E eu rogarei ao Pai, isso já lemos. Então, quem é esse advogado? Ele diz: é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive conosco e está dentro de vós. Veja que essa relação com esse paracleto, com esse advogado, é uma relação de. Deixa eu procurar uma outra posição aqui. Veja então que essa relação com esse advogado, com esse paracleto, ela é uma relação de companheirismo, né? É um relacionamento, um conhecimento, mas um conhecimento no nível relacional, como ele diz, ó, porque não o vê nem conhece, mas vocês o conhecem. Por que que vocês o conhecem? Ele diz, porque ele vive com vocês e está dentro de vocês. Interessante esse ele vive convosco, aliás, ele diz aqui, olha, ele vive convosco, presente, e
estará dentro de vocês. Olha que segredo, que extraordinária revelação que Jesus está fazendo. Por que esse Espírito Santo, que ele disse que outorgaria e nos deixaria à nossa disposição, enviaria, por que esse Espírito Santo vive com os discípulos, com os apóstolos? Ele diz, ele hoje vive com vocês. Porque ele, Jesus, era cheio do Espírito Santo. Ele diz, é através do poder do Espírito Santo, do Espírito do meu Pai, é que eu faço o que eu faço e falo o que eu falo. A inspiração vem do Espírito Santo. E ele diz, então se eu estou com vocês através desse Espírito, e eu sou um com esse Espírito com o Pai, então esse Espírito ele está com vocês. Se eu estou com vocês, o Pai está com vocês. Se eu estou com vocês, o Espírito Santo está com vocês. Porque nós somos um, nós três somos um. Só que ele vai além. A palavra que ele vive conosco nos remete àquela palavra que é um dos nomes de Jesus, que é o Emanuel. Emanuel, que significa Deus conosco. Por isso Jesus disse, o Deus conosco já é uma realidade hoje para vocês aqui, meus discípulos. Já é uma realidade para vocês aqui, meus apóstolos. Jesus, há 2000 anos atrás, falando isso com os seus discípulos. Só que olha que extraordinária revelação que Jesus está fazendo. Ele diz, mas ele não só viverá com vocês no futuro, como está acontecendo hoje, mas ele estará dentro de vocês dentro de algum tempo. Porque, como ele está dizendo, quando eu for, eu vou mandar o Espírito Santo para vocês. E aí, o Espírito Santo não vai só mais estar com vocês, porque eu estou com vocês. Do lado de fora, num relacionamento que depende dessa outra pessoa, que depende de mim. Ele diz, não, mas agora eu vou enviar de mim encarnado, Jesus encarnado de um outro ser humano, porque Jesus foi um ser humano encarnado, embora continuou também sendo Deus. E então, quando ele diz, quando o meu Espírito estiver dentro de vocês, vocês vão ter um relacionamento direto e pessoal com eles. Então, a proposta na época, o que nós vimos já de algo extraordinário era o quê? Era que o próprio Jesus, o próprio Deus na pessoa de Jesus, veio até a terra e habitou entre nós. Mas nós temos hoje uma oportunidade muito maior, porque esse futuro que Jesus diz e estará dentro de vocês já é uma realidade para nós hoje, para os nossos tempos. Que esse Espírito hoje já está à disposição para estar dentro de nós. E então, não é mais o Espírito que está conosco apenas, mas é o Espírito que está em nós e que age através de nós. Hoje nós é quem podemos ser, Jesus Deus é esse Emanuel, um Deus conosco, através de mim e de você. Porque do mesmo jeito que habitou Jesus, nós somos convidados hoje para sermos, através do Espírito Santo, a habitação de Deus. E assim nós podermos amar o nosso próximo, nos relacionarmos com o nosso próprio, como se o próprio Deus com ele estivesse se relacionando. Isso aqui é algo extraordinário. É Deus em nós e não mais apenas Deus conosco. Deus em nós e Deus através de nós e não apenas mais o Deus conosco. Não vos deixarei órfãos. Eu não vos deixarei sozinho, voltarei para vós. Você vê, não é uma despedida. Os discípulos estavam entendendo que era despedida porque não conseguiam alcançar a beleza do extraordinário que estava para acontecer. O que no mundo espiritual estava para ser desencadeado e rompido e para ser selado e para ser transformado em realidade. Dentro de um pouco de tempo o mundo não me verá mais, entretanto vós me vereis. Então, como eu falei, nós que quando estivermos diante de uma situação de despedida de algum parente, ou da iminência dela, ou porque de fato aconteceu, natural que nós tenhamos aquelas tristezas que são próprias da saudade aqui, mas que não seja uma sensação de que nós nunca mais vamos ver, porque se nós temos Cristo, se nós fazemos parte do seu reino, nós vamos um dia nos reencontrar todos no reino de Deus, para uma vida plena e absoluta, infinitamente melhor do que essa vida aqui, que para alguns de nós já é boa, como é no meu caso, é uma vida muito boa. Embora para algumas pessoas é uma vida de muito sofrimento. Mas a vida que Deus tem para a gente vai ser uma vida uma vida extraordinariamente boa, absolutamente boa,
para todos, não vai haver pessoas felizes e pessoas tristes. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, entretanto, vós me vereis, porque eu vivo, e vós da mesma forma vivereis. Por quê? Porque o Espírito que vivifica será soprado sobre vocês. E naquele dia, que dia? Quando eu estiver dentro de vocês através do Espírito Santo, entendereis que eu estou no Pai, e vós estão em mim, e eu estou em vós. Meus irmãos, que revelação, que coisa extraordinária. E naquele dia entendereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Perceba que o retorno lá ao livro de Gênesis, antes do pecado, antes do homem tomar da árvore do conhecimento do bem e do mal e dizer: eu vou assumir as rédeas da minha vida, eu vou decidir o que é bom e o que é ruim, eu vou decidir o que eu quero fazer. E aí o caos se estabeleceu, a morte se estabeleceu, como nós vimos na quarta-feira. Mas não, Jesus então agora está restaurando isso, essa forma de viver, essa unidade, forma de viver como um corpo só. Apesar de serem vários, mas ao mesmo tempo serem apenas um. Ele diz no Gênesis: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, como nós somos três em um, que os seres humanos também sejam três em um, que sejamos um ser humano, outro ser humano e Deus. E o Espírito Santo de Deus seja esse que faz a interligação entre os três, de maneira que todos possamos ser um. Esse é o convite de Deus para nós, o restabelecimento dessa imagem de Deus, que é a unidade em Cristo, a unidade em Deus. Então, e naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Meus irmãos, isso é extraordinário. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo revele isso no seu coração. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Veja que é um ciclo. Você obedece e aí Deus se revela, e Deus se revela e te capacita para obedecer. E você obedece como demonstração de amor, e aí Deus se revela por causa disso. E em tendo se revelado, você recebe mais capacitação para amar. É um ciclo. Do mesmo jeito que o ciclo inverso, se você deixa de obedecer, você demonstra a falta de amor. E aí, por causa disso, você não recebe a revelação de Deus, o relacionamento com Deus, e por isso você não recebe o poder do Espírito, que é a inspiração para você amar e obedecer. E aí você não obedece. E, portanto, você não tem, acaba não amando, porque você não tem a força para obedecer. E aí, então, por isso Jesus não se revela. É um ciclo, e esse ciclo precisa ser quebrado para girar no ciclo da vida, no sentido da vida, que é então esse da obediência. Sempre nós vamos ver a palavra de Deus, a gente precisa de ver, estabelecer essa correlação sempre entre obediência e amor, e desobediência e pecado. A desobediência é falta de amor, a desobediência é egoísmo, a desobediência é escravidão à minha própria vontade, é por isso que ela é pecado, porque eu passo a ser servo de mim mesmo, e por isso é a escravidão. E a obediência e ao único mandamento de Deus, que é o amor, e portanto as duas coisas estão ligadas, é isso que é santidade, é isso que nos identifica como sendo parte do reino de Deus e não do nosso próprio reino, como falei a exaustão no livro, no vídeo, na nossa mensagem gravada na quarta-feira. Então perguntou Judas, não o Iscariote: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Essa é uma tendência terrível nossa, meus irmãos, da qual nós precisamos nos livrar. Essa de a gente já acha que a gente já tem relacionamento com Deus o suficiente, e eles estavam esperando, os discípulos, como eles ainda tinham aquela visão do Israel físico, por isso naquele vídeo na quarta-feira fizemos essa distinção, de que na época dos judeus haviam vários povos, e Deus fez um novo povo, Israel, para servir de sombra, de ilustração, de símbolo, de desenho, para que a gente pudesse entender o que realmente vale, o que realmente existe, o mundo real, o mundo espiritual. Mas, na verdade, espiritualmente falando, existencialmente falando, só existem dois povos: o Israel espiritual e o não Israel espiritual. O reino de Deus
e o reino das trevas, o reino do egoísmo, o meu próprio reino. Só existem essas duas possibilidades. Então, nós às vezes, como aqui o Velho Testamento, o povo de Israel, eles receberam essa informação de que o Messias viria e de que o Messias ia restaurar Israel. De que quando o Messias viesse, o Messias ia instaurar um reino que nunca mais ia acabar. Porque o povo de Israel vivia oscilando altos e baixos. Eles estavam livres e prosperando, e de repente eles estavam vivendo dominados pelos seus inimigos ou em guerra. Depois eles de novo estavam vivendo dominando, e depois estavam sendo dominados. Depois dominando de novo, sendo dominados. E muitas vezes, algumas vezes, sendo escravos dos seus inimigos e sendo até levados para fora das suas terras, para fora do seu próprio território, para viver esparramados pelo mundo como escravos de outros povos e servos de outros povos. E aí havia essa promessa então para o povo de Israel e uma expectativa muito grande da chegada do Messias, porque o texto deixava muito claro que esse Messias ia chegar e que ele seria vitorioso e que ninguém ia poder contra ele e que ele ia restaurar Israel e que ele ia estabelecer um reino perene, um reino para sempre, um reino eterno, um reino que nunca mais ninguém ia vencer esse reino e que esse reino viria da descendência do rei Davi. Então o povo estava nessa expectativa, mas eles só conseguiam fazer a leitura do livro, da lei, dos profetas, eles só conseguiam fazer a leitura no plano físico, eles não tinham condição de fazer uma leitura maior. Apenas os profetas nos deixavam algumas informações que depois, hoje, a partir do que Jesus se revela e da obra que ele revela, é possível fazer o link e nós percebermos que diz respeito a algo muito maior e, como Paulo muitas vezes enfatizou, aquilo era só sombra. Mas eles, como acontece aqui então com Judas, o Judas não o Iscariote aqui que está perguntando, eles estavam esperando, vivendo com Jesus e esperando a hora que Jesus levantasse a espada e dissesse: é agora, vamos! Nós vamos retomar o reino de Israel, nós vamos arrebentar com tudo e com todos os nossos inimigos, nós vamos vencer. Eles viviam nessa expectativa. E por isso eles não entendiam o discurso de Jesus. Discurso de amor, discurso de perdão ao próximo, mansidão, paciência, negar a si mesmo, servir ao invés de ser servido. E Jesus dizia, e aqueles que estavam com Jesus, ele dava um nó e dizia: cara, isso tudo é muito bonito, mas como é que eu vou aplicar essas coisas todas? Como é que Jesus vai fazer esse desfecho para aplicar tudo isso que ele está dizendo? E o povo de Israel ser restaurado e passar a ser o maior povo do mundo, o povo vitorioso que domina sobre todos os outros povos, que não é dominado mais por povo nenhum. Eles não conseguiam entender isso. Eles estavam esperando o momento em que Jesus se revelasse para os outros povos. Esperando o momento em que Jesus revelasse para os outros, para que se cumprisse a profecia. E esse Messias se revelasse então como um soberano absoluto, intocável e perene, e consequentemente Israel passasse então a viver esse momento que eles tanto ansiaram ao longo de séculos, desde que a promessa do Messias aconteceu, e para metade do povo já tinha 500 anos aqui, e para o reino do norte e do sul, um deles há 700 anos e o outro há 500 anos, já vivendo sob intensa e absoluta escravidão e servidão, e eles então esperando esse momento para o povo de Israel ser restaurado. Aqui, por exemplo, nessa época deles, eles não eram um povo livre, eles eram dominados por Roma. E eles então esperavam que isso acontecesse. Quando é que a gente vai ficar livre disso? E a gente tudo indica que o Senhor é o Messias, mas esperando qual seria aquele momento do start. E aí então ele diz: mas Senhor, por que te revelarás a nós e não ao mundo? O Senhor se revelou a gente já tem alguns anos, tá bom, assim, desculpa, mas e aquela parte do Senhor restaurar Israel? Se revelar para o resto do mundo e não para a gente. E conquistar o resto do mundo. E a gente, como povo de Israel, está por cima e não por cauda, está dominando e não mais sendo dominado. Jesus respondeu-lhe. Olha que interessante que fala Jesus respondeu-lhe, mas se você observar, ele fala a mesma coisa que ele falou no versículo 21, que foi a causa da pergunta de Judas. Ele disse: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos até ele e faremos nele o nosso lar. Ora, a mesma coisa que ele falou no 21 com outras palavras. Ele falou: aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Aí Judas faz essa intervenção. Não, mas sobre revelar para a gente, não. Quando é que isso revela para o mundo? E ele diz: olha, se alguém me ama. E diz: respondeu. Ué, mas ele falou a mesma coisa? Como assim respondeu, Emma? Ele respondeu. Se a Bíblia está dizendo que ele respondeu, então ele respondeu. E se ele está repetindo a mesma coisa, então é porque o que ele já tinha dito respondia o que Judas havia perguntado. Significa que na própria fala de Jesus anterior à pergunta existia a resposta ao que Judas perguntou. E olha só, Jesus não falou assim: se vocês me amarem e obedecerem os meus mandamentos, ele diz: vocês, eu vou me revelar para vocês e vocês a mim. Não, aqui agora ele está falando aquele que. Por isso que Jesus fala de novo: se alguém me ama, esse aquele que eu estou dizendo aqui, ô Judas, é se alguém. Judas, eu estou me revelando para o mundo. Jesus não falou isso literalmente, mas é isso que a gente apreende e extrai daqui. Ele diz: Judas, eu já estou falando para o mundo. Eu não estou, Judas, falando mais para o Israel, descendência física de Abraão, mas eu estou falando do Israel espiritual. Eu estou falando do verdadeiro Israel, que está presente em todas as nações. Eu tenho um pouco dos membros, dos cidadãos do reino de Israel em todos os lugares do mundo e em todos os tempos na história da humanidade. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: se alguém me ama, independente de onde esteja, independente da época em que esteja, se me ama, obedecerá a minha palavra, porque quem ama obedece, e o meu Pai o amará, e se revelará a ele, e nós seremos um. E nós nos relacionaremos e nós faremos dele o nosso lar. A barreira, o que Jesus está dizendo é: a barreira foi a transposta, foi quebrada. A Israel físico cumpriu a sua finalidade. Agora, a partir da morte de Jesus, e ele está justamente já nas últimas horas desse momento, ele diz: não vai existir mais reino de Israel em detrimento de vários reinos. Agora haverá Israel em todos os reinos. Haverá agora povo de Deus em todos os reinos. Por isso, meus irmãos, isso aqui mostra a gente que é um equívoco muito grande. Isso aqui é um princípio mas que permeia toda a Bíblia, que perpassa toda a Bíblia. Há um equívoco muito grande quando nós oramos a Deus como se o Brasil fosse um país de Deus, como se Deus fosse brasileiro, como se o Brasil fosse o povo de Deus aqui na Terra, porque não existe isso. Nós não estamos autorizados a reivindicar de Deus a bênção invocando, me desculpem, mas invocando a 2 Crônicas 7,14, e aí com todo respeito à maneira como a convocação foi feita, e ao equívoco, ao meu ver, de muitos pastores, alguns deles colegas meus e alguns deles que ministraram sobre a minha vida e me abençoaram e até hoje ministram, mas que disseram, aceitaram uma determinada proposta e uma determinada convocação, e lá em 2 Crônicas 7,14, quando estava sendo inaugurado o Templo de Salomão, e Deus, o templo físico, o templo de Israel, e Deus então diz isso: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o meu povo realmente ali, Israel, era só Israel, porque era sombra para ilustrar o meu povo futuramente, que era um povo que está em todos os povos, um pouco em cada um dos povos. O povo esparramado por todos os povos, o povo de Deus. E ele disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar aqui nesse templo de Israel que está sendo inaugurado, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei a sua terra, perdoarei os seus pecados e sararei
a sua terra. E aí ele diz então que vai repreender a praga, que vai tirar a maldade que está assolando o povo quando essas coisas acontecerem. Mas é porque lá havia uma promessa de que se eles obedecerem, eles iam ser abençoados. Se eles desobedecerem, iam ser amaldiçoados em coisas materiais e físicas. No mundo, no plano espiritual, não existe promessas de bens materiais, de conquistas materiais, de longevidade, nada absolutamente disso para o reino espiritual. Ah, que tristeza, sério. Eu queria isso pra gente. Eu queria que a gente, isso que foi prometido para o povo de Israel fosse uma realidade pra gente. Não, não queira. Porque o que nós temos como promessa para quem ama e para quem obedece hoje o único mandamento e não os mandamentos é muito maior do que a longevidade prometida no Velho Testamento para a velha aliança. É muito maior do que a, o ter muitos filhos prometidos lá, é muito maior do que o ser muito rico prometido lá, do que o estar por cabeça prometido lá e não por cauda, do que o emprestar para muita gente e não tomar emprestado, do que o estar ser superior às outras nações, do que ser escravizado, é muito superior. Porque o que Deus tem para gente no novo Israel é o próprio Deus, o próprio galardoador e doador e criador de todas as coisas boas que existem, é Ele próprio se revelar a nós e se relacionar conosco e proporcionar para a gente de volta a vida e a luz perdidas a partir do pecado. Mas nós, seres humanos caídos, que não conseguimos enxergar e ler nada que não fale na linguagem do nosso próprio umbigo, dos nossos próprios interesses, não conseguimos entender isso. Nós precisamos, por isso, que o espírito da letra revele o que isso significa para a gente, no nosso espírito, para daí a gente fazer um movimento em direção a essa verdade, em direção a Deus e dizer, eu quero um relacionamento com o Senhor. Jesus fala disso quando ele, naquelas parábolas, ele diz, a que eu vou comparar o reino de Deus? E uma delas ele diz, eu vou comparar a uma pessoa que está andando e de repente ele vê uma terra e ele descobre um tesouro naquela terra, um tesouro muito precioso. Mas aquela terra não era dele, portanto o tesouro não era dele. Ele devolve aquele tesouro onde ele estava. E ele volta. E ele vende todas as suas propriedades e pega todo o dinheiro angariado. E ele vai lá e compra aquela propriedade onde estava aquele tesouro. Ele vendeu tudo, ele abriu mão de tudo. Por quê? Porque ele descobriu um tesouro maior. Ele vende tudo e abre mão de tudo. Por isso Jesus disse, se vocês querem vir a mim, vocês têm que primeiro negar a si mesmo. Quem não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo, porque pressupõe essa renúncia, porque os valores são completamente diferentes do que os valores desse nosso reino que nós temos vivido. Então, quem não me ama não obedece às minhas palavras. E a palavra. Ah, tá. Então, assim, e viremos e moraremos. Como eu falei, tem um princípio aqui, meus irmãos, que é esse do reino de Deus, que nós temos nos equivocado muito. Deus não olha de uma maneira especial para o Brasil. Deus não olha de uma maneira especial, nem boa nem ruim, para os Estados Unidos, nem para Israel, o povo de Israel físico, para ninguém. O Israel físico para o qual Deus olhava de uma maneira especial foi na velha aliança e ela acabou. Deus fez novas todas as coisas aqui. Mais para frente a gente chegaria nisso, mas nós, já pelo que eu estou vendo, nós não vamos conseguir. Eu vou tentar caminhar para a gente concluir e vou ter que gravar depois então um segundo vídeo onde a gente possa dar continuidade só nesse pedaço aqui em que Jesus está abrindo o seu coração com os discípulos, nesse até breve aos seus discípulos. O versículo 24 de novo diz, quem não me ama não obedece às minhas palavras. E a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, meus irmãos, eu vou parar por aqui. E eu parei no versículo 24. Depois eu vou gravar um outro vídeo, possivelmente não agora na Semana Santa, mas dando continuidade a esse momento aqui na Semana Santa, e mesmo fora da Semana Santa, eu compartilho com vocês, porque tem ainda muita coisa rica pela frente. Nós meditamos aqui apenas em 2 capítulos, apenas no capítulo 13, não, nem o 13 ainda, depois do 13. Nós começamos na metade do 13 e
e terminamos e não chegamos ao final do 14. Olha como a palavra de Deus é rica, meus amados irmãos. Estamos com 50 minutos aqui compartilhando a palavra, apenas um pouco desse momento em que Jesus está abrindo o seu coração para os discípulos nesse até breve. E repito, não é um até breve apenas aos discípulos, é como ele diz aqui, se alguém, não é só vocês, é se alguém. Depois lá na frente, como a gente vai ver na oração também dele, ele diz, eu oro, Pai, não apenas por esse, mas também por aqueles que hão de vir. Jesus tinha um olho neles e um olho na gente. Um olho nos discípulos e um olho em todo o restante que viria e até em todo o restante que já tinha vindo, mas que o efeito do sacrifício de Jesus já tinha também propiciado que eles fossem salvos. Por incrível que isso te pareça e por contraditório que te pareça, um dia a gente vai poder também compartilhar algum vídeo, alguma mensagem sobre isso. Mas, então, o que a gente traz para a gente orar aqui ao final, meus irmãos? Eu queria convidar vocês para a gente orar nesse sentido, desse até breve. Eu acho que a gente pode fechar aqui como sendo nessa véspera, essas últimas horas de Jesus antes de ser preso para ser açoitado, para ser molestado, humilhado e até então morto. Essas últimas horas que antecedem, ele sabia tudo o que ele ia passar. Ele está dizendo para a gente assim, não fiquem tristes, não se turbe o vosso coração, não fiquem tristes, fiquem alegres. Lá na frente ele vai voltar, as pessoas deviam se alegrar pelo fato de eu estar indo. Porque eu estou indo para o meu Pai, ele disse. Então é um até breve. Meus irmãos, se por acaso você tiver uma impressão, seja pelo coronavírus, seja por um acidente, seja por uma doença qualquer, que os médicos apontem como sendo incurável, e você vê que você está para partir, não tenha tristeza, não aceite tristeza por esse motivo. Não deixa que o seu coração fique pesado por isso, contritado, contristado. Que haja, sim, um quê de saudade antecipada, meu irmão. Que aí sim gere algum quê de tristeza, mas essa tristeza da saudade. Igual quando um parente seu a quem você muito ama vai fazer uma viagem, vai passar uma semana, 2 semanas, um ano fora, qualquer período, mas que você sabe que vai voltar, isso não gera um peso de vida para você. Ou você vai e você sabe que você vai voltar para os seus. Isso não pode gerar um peso no seu coração. Seu coração não pode ficar perturbado com isso. E ele não fica, por quê? Porque você sabe, tem certeza que você volta. Ou que aquele parente querido que está indo volta e vocês vão. Ou que você vai depois para o mesmo lugar para onde esse parente está indo. Ou que o seu parente que ficou vai depois vir para o mesmo lugar que você está, para o mesmo lugar que você foi. É apenas um até breve, é isso que Jesus está tentando falar com os discípulos, e é isso que Jesus e o Espírito Santo estão tentando falar comigo e com você. Não fiquem perturbados, não fiquem preocupados, não fiquem agoniados, porque é apenas um até breve. Vocês vão se reencontrar comigo, vocês vão se reencontrar com aqueles a quem vocês amam. Basta que vocês estejam me amando, permaneçam no meu amor, porque aí eu permanecerei em vocês e vocês em mim, e através de mim vocês permanecerão uns nos outros. E depois eu vou buscar vocês todos, eu vou buscando aos poucos, e vai ter um momento em que eu vou buscar todo o resto que ficar de uma vez, mas fato é, todos os que vivemos essa verdade, vivemos essa realidade do reino de Deus na terra, nos encontraremos para passar a nossa eternidade juntos. É isso que Deus está falando para mim e para você. Foi um até breve em relação a Jesus. Foi um até breve em relação aos nossos parentes que vão ou que foram. E será um até breve em relação a mim e a você se nós formos e deixarmos os nossos parentes aqui hoje ainda. Será apenas um até breve, tá bom? É isso que Jesus está nos ensinando, mas que para ser um até breve, nós precisamos permanecer no amor de Deus e precisamos permanecer
em Deus. Tá bom? Em nome de Jesus, Pai, agora sim, em nome de Jesus, como a maneira que o Senhor ensinou, que na próxima ministração nós vamos buscar essa essência, nós oramos pedindo ao Senhor que essa palavra possa ser transformada em vida no meu coração, no coração do meu irmão que está me ouvindo. Que nós possamos entender o sentido que o Senhor, Pai querido, ministrou aos seus discípulos. É apenas um até breve. Não fiquem tristes, não fiquem conturbados, não fiquem agoniados. Não tenham medo da minha morte, não tenham medo da morte de vocês, não tenham medo da morte de parente de vocês, porque é apenas um até breve. Nós vamos nos reencontrar para uma vida plena. Deus, que essa mensagem alcance o nosso espírito, não apenas o nosso intelecto. E, Senhor Deus, que nós possamos fazer então essa decisão com a capacidade do Teu Espírito Santo de optarmos por permanecermos no Teu amor, de maneira que o Senhor possa permanecer em nós. No nome de Jesus, nós oramos, agradecendo por esse sacrifício precioso de Jesus, que nos propicia essa graça. E estamos vivendo essa semana agora, que se comemora essa Semana Santa. E na quinta-feira, em que amanhã, Senhor, comemoraremos justamente esse momento em que o Senhor se entrega para morrer no nosso lugar, assumir a separação no nosso lugar. Muito obrigado. No nome de Jesus, nós oramos. No Espírito de Jesus, nós oramos. Amém. Obrigado, meu irmão, por ter ficado e permanecido até aqui. Se você entende que esse vídeo pode ser bênção para alguém, que você possa compartilhar com essa outra pessoa, tá bom? E já estamos chegando a 1 hora aí, mas se você também se inscreve aí, se você acha que outras mensagens desse tipo podem te abençoar, que Deus pode usar, apesar das minhas fragilidades, das minhas limitações. E se você clica no like, é interessante, porque, bobeira, esse negócio é coisa de ego, de não sei o quê. Tem uma questão, é que o YouTube, depende da palavra que você pesquisa, ele vai jogando os vídeos que as pessoas colocam like. Então, por isso o like e o dislike é muito importante. E é importante que um vídeo que você não goste, você coloque o dislike. E o vídeo que você gosta, você coloque o like. Para que o YouTube, na hora dele selecionar, ele vai vendo que as pessoas estão gostando ou não. E quando você gosta de uma coisa que você entende como cristão, que é boa, que tem um princípio ali importante, e você dá um like, está ajudando o YouTube a propagar mais aquilo do que outras coisas que são contrárias ao Evangelho. Então, se você entende que isso é condizente com o Evangelho, que pode ser útil para outras pessoas que procurem algum tema desse, por exemplo, coloca lá Semana Santa, você dá o like. E aí, então, isso o YouTube vai ajudar. No meu caso, não vai fazer diferença por agora, eu tenho muitíssimas poucas pessoas que assistem, mas daqui a alguns anos, como o vídeo vai continuar aí, talvez chegue a uma quantidade de gente suficiente para o YouTube indicar para outras pessoas quando colocarem, por exemplo, a palavra Semana Santa para pesquisar, tá bom? E se você colocar um dislike, eu peço para você que você coloque um comentário para mim. Por que que você está colocando um dislike? Por que que você não gostou? Me ajude. E eu estou disposto, com a graça de Deus, seja procurar rever aquilo, quando se for o caso, procurar esclarecer alguma coisa a mais por você, tá bom? À luz da palavra de Deus. Muito obrigado, Deus abençoe.